Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o curso de CSS. Bom, hoje a gente vai dar continuidade aqui e vamos cuidar agora do corpo do nosso site, né? Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais apresentável de novo, um pouquinho mais bonitinho. A gente já viu o header, a gente viu os botões, viu um título personalizado. Agora vamos cuidar aqui do nosso corpo. Bom, primeiro vamos voltar lá no HTML. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos começar trabalhando pela index, certo? A gente já fez a nave, a gente tem um título, agora a gente vai começar a trabalhar com o corpo. Beleza, pessoal? Vocês podem criar uma div com o nome, com a class, né? A gente vai dar um class de conteúdo. Podem fechar essa div. Podem apagar essa aí primeira imagem que a gente tinha colocado, porque a gente vai trabalhar de outra forma agora. Esse parágrafo vai para dentro dessa div conteúdo, tá? E a gente vai colocar agora um subtítulo. A gente tem um título com H1 e a gente vai colocar um título, um subtítulo com H2 aqui. O subtítulo aqui é o próprio HTML. Para preencher esse texto, vamos lá no Google, vamos buscar aqui uma wiki do HTML, HTML Wiki, só para preencher lá com dados, né, o nosso corpo do site. É claro que vocês têm que trabalhar bastante o conteúdo do site, ele vai ser primordial para que vocês tenham bons acessos, né? Vamos selecionar essa primeira parte aqui, essa primeira estrofe do HTML, primeiro parágrafo. Vamos colocar aqui no parágrafo. Beleza, só para preencher mesmo. Vamos voltar lá e salvar para ver como é que tá. Ele fez aqui, lembra quando a gente tinha colocado um padding, né? Para todo o corpo, mas essas partes aqui de cima precisam ficar coladas. Então vamos colocar um padding aqui primeiro para esse conteúdo. Pega o style aqui, a gente chama a classe conteúdo e aqui a gente já pode dar um padding de 10 pixels, beleza? Só para ele descer um pouquinho aqui, ó, ficar com uma margem legal, beleza? Ele já ficou com uma margem legal. Vamos dar uma quebra de linha aqui entre o HTML e o texto, um BR, beleza? Vamos tirar a cor. Essa cor que está apresentando aqui, vamos colocar uma cor um pouquinho mais tranquila. A gente vai para um tom de preto ali, mas não tão preto para ficar tão forte. A gente cai um pouquinho para o cinza. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Developers Tools aqui, botão direito em inspecionar. Eu vou selecionar aqui o parágrafo, ele está com azul. Eu vou puxar aqui para cor, eu acho que essa cor aqui um cinza, sabe? Um cinza um pouquinho mais claro aqui. Ele está dando como RGB. Vamos ver se aqui hexadecimal. Mexendo aqui, ó, ele muda de RGB para WSLA, né? Acho que isso, WSLA. E depois ele muda para hexadecimal aqui, que é o que a gente precisa. Beleza? Peguei essa cor. Vamos lá voltar no style. É a tag P. Aqui vocês podem procurar, tá vendo? Como a gente já fez bastante linha, e se vocês não quiserem toda hora ficar subindo e descendo, vocês podem ir no Find, ou dar um Ctrl F, e colocar a tag que vocês querem, o nome da tag. Eu coloquei P bem amplo, porque tem muito pixel, né? Mas aqui ele já mostra a tag P. Eu poderia colocar P e abrir uma chave, aí ele já abriria a tag direto. Bom, a gente tinha colocado cor como RGB, a gente pode colocar como hexadecimal direto. Eu vou salvar aqui, atualizei. Beleza. Vamos colocar também um cinza um pouquinho mais escuro, né? Um cinza, mas um cinza escuro aqui para o H2. Aqui não tem nenhuma tag, então eu posso colocar aqui uma color. Vou colocar aqui como preto, como ele já está, só para ele abrir a opção de cores aqui do Developers Tools. Vou puxar aqui para o cinza, um pouquinho mais forte para ficar destacando. Ah, beleza, esse daqui tá legal. 35, 34, 34. Copiei esse hexadecimal aqui. Embaixo do parágrafo, a gente pode, até antes do parágrafo, como ele é colocado assim na página, a gente pode fazer uma tag direto para H2, colocar uma color aqui. Beleza, a gente colocou uma cor. Vou atualizar, ele já atualizou. Vamos lá no Google Fonts, vamos alterar a fonte também, né? Colocar uma fonte um pouquinho diferente, que essa provavelmente deve ser a Arial. Se tiver no Windows, deve ser alguma básica aqui do Mac também.
Mas vamos lá colocar uma fonte, vamos ter esse nível de personalização, né? Até de alterar a fonte básica. Vou usar essa Roboto mesmo aqui, só para alterar, vou selecionar ela. Aqui a gente selecionou várias fontes, né? A gente selecionou individualmente. Poderia também selecionar mais de uma, para não ficar colocando toda hora. Lembra que eu falei uma vez que programação, a junção, né? Quanto menos código você puder fazer para resolver seus problemas, é melhor. E mais elegância, né? Aqui nem eu selecionei duas aqui. No link, ele só dá uma barra aqui, né? Uma barra horizontal, esqueci o nome desse item, e coloca a próxima fonte. A gente pode colocar lá, que nem Roboto, em vez de copiar aqui, vamos lá na index que a gente está trabalhando, lá onde está nossas fontes, e a gente viu que podemos colocar aqui uma barra e o nome da próxima fonte. Aqui no caso da Roboto, vou colocar outra barra e colocar essa Shadow into the Light aqui no Family. Só para ficar... É a mesma coisa de selecionar a fonte Oswald, Roboto e Shadows into the Light lá no Google Fonts lá. Ele, para ficar só um link, né, para não precisar pegar vários links. Aqui não tem necessidade de fazer essa alteração, porque o fonte Epson, ele tem uma diferenciação de link e aqui é o style nosso, é só na casa das fontes do Google mesmo, tá? Eu salvei aqui. Para utilizar ela é fonte family Roboto sans serif. Copiei. Vou lá no meu style, vou colocar a Roboto tanto para o H2 quanto para o parágrafo. Beleza? Salvei. Vamos ver se vai alterar. Já alterou, né? Já alterou aqui um pouco. Vamos formatar aqui também para deixar, fazer uma formatação de texto um pouquinho diferente, para deixar justificado, né? A gente pode ter aqui, ó, textalign, e a gente coloca justify, que nem a gente trabalha com Word, qualquer editor de texto. A gente salvar aqui, ele já ficou justificado aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Beleza. Vamos fazer isso com as outras páginas agora? Vamos colocar um título e um texto para elas também. Lá no sobre, vamos abrir aqui a página sobre. A gente pode até copiar a mesma estrutura, né? Lembrando, cuidado, eu sempre gosto de reiterar isso, cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, para que não fique sempre fixo. Porque tem alterações que a gente precisa fazer. Aqui embaixo, eu posso colocar, né, sobre, o conteúdo vai ser o mesmo. E vocês conhecem Lorem Ipsum? Lorem Ipsum é uma tipografia que a gente utiliza dentro da área de desenvolvimento, dentro da área de design também, quando a gente quer preencher um texto do qual a gente não tem certeza, só quer preencher aquela lacuna para não ficar vazio, a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui ó, a gente digita no Google Lorem Ipsum, e ele tem aqui uma estrofe de texto qualquer, ó, escrito, né? Tipo, aqui tá em inglês, mas ele fala é uma tipografia utilizada para fazer esse preenchimento de lacuna. Tem até tomar cuidado quando vocês forem publicar sites, porque já teve site muito importante aí na mídia que saiu com Lorem Ipsum, tá? E até também impressos. Normalmente o pessoal acaba esquecendo de editar antes de subir a versão final, mas só para que vocês vejam também, a gente pode, quando quer preencher alguma lacuna com texto, vocês podem pegar qualquer texto, mas normalmente a gente no meio de desenvolvimento utiliza o Lorem Ipsum. Beleza? Na página de sobre já coloquei o título também. Atualizei, certo? Ele já está com Lorem Ipsum aqui. Curso CSS. Vamos fazer a mesma coisa. Seleciona essa estrutura aqui. No curso CSS. E aqui onde está só o parágrafo eu posso colocar. Coloco aqui como CSS. Posso até deixar Lorem Ipsum também, não tem problema, só para deixar preenchido, tá? Ele muda só o título, ó, sobre. Mas é claro, como eu já expliquei e já mencionei, quando vocês forem utilizar aí, de fato, trabalhar o conteúdo do site, né? Deixar bonitinho, né? Bem apresentável, para que não precisa colocar essas lacunas. Não é obrigatório colocar isso, na verdade vocês teriam que colocar aqui, no nosso caso, sobre o curso de CSS, o que a pessoa vai encontrar aqui. Beleza? No contato não precisa fazer, daqui a pouco a gente vai mexer nesse contato, vamos deixar por último. Bom, vamos voltar aqui na página inicial. Agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer é incorporar vídeos dentro do nosso site. A gente pode pegar um vídeo no YouTube, vamos supor aqui que eu quero colocar, nesse caso, uma aula inicial para que o pessoal veja qual que é o conteúdo
desse curso, né, de HTML e CSS. Eu ainda não publiquei nenhuma aula do curso, mas eu vou lá no meu canal do YouTube e vou localizar algum vídeo só para que vocês verifiquem como é que pode fazer essa importação, beleza? Deixa eu vir aqui no meu canal. Vou acessar um vídeo, vou acessar esse último vídeo meu aqui, ó, faça como as startups e alcance seus objetivos. Vamos supor que seria uma forma de integração se fosse a primeira aula que a gente estivesse colocando aqui, eu queria deixar lá para o pessoal ver. Vocês podem vir aqui no YouTube e clicar em compartilhar. Depois vocês vão clicar aqui, ó, incorporar. Automaticamente ele mostra opções de embed aqui, na verdade a gente vai fazer um embed do nosso vídeo, vai incorporar lá na nossa página, ela vai incorporar através de um iframe, e aqui já tem as opções, eu posso começar a partir de um determinado momento, eu posso mostrar os vídeos sugeridos quando terminar, eu vou deixar que não, eu posso mostrar os players do controle ou não, mostrar o título, ativar modo de privacidade e tal, tem algumas opções que eu posso alterar aqui. Eu seleciono todo esse iframe. Aí a gente volta lá na index, lá, vamos colocar ele fora desse conteúdo porque a gente vai dar um tamanho de 100% para esse cara. Ó, vamos salvar só para vocês verificarem como é que tá. Cliquei aqui para salvar. Já peguei copiei esse carinha. Atualizando aqui, eu coloquei na página errada de CSS, na página da index. Vamos colocar lá certinho. Pula só dar uma quebra de linha aqui. Beleza. Atualizei ainda. Olha como é que ele fica. Ele ficou aqui bem no cantinho com o tamanho, né? A gente pode deixar o tamanho que a gente desejar aqui. Vamos colocar um tamanho 100% aqui para que ele fique do tamanho da tela. E vamos dobrar o tamanho da altura dele aqui, ó, a largura e altura, né? Aqui a gente não muda no source, porque é um source direto do YouTube. Vamos colocar como 615 ao invés de 315 para ficar grandão. Vamos atualizar aqui. Beleza, ele já ficou legal pra gente aqui, mostrou o vídeo inteiro. E esse vídeo já pode ser executado no nosso site. Quando a gente dá play aqui, ele já vai executar o nosso vídeo, né? Bem interessante também, é uma opção que vocês podem fazer esse embed de vídeo, né? A gente consegue fazer, em diversos sites tem essa possibilidade, como música também, no SoundCloud, como no próprio Spotify, a gente pode incorporar músicas. Sempre quando você vê a opção incorporar, significa dar um embed, onde você pode colocar no seu site, beleza? No Sobre e no CSS não deixa sem nada, agora a gente vai começar a trabalhar com a página de contato, beleza? Primeiro, a gente acabou de ver o embed de vídeo. Vamos ver o embed de mapa, que também a gente consegue fazer. E vocês já devem ter visto, navegando no site, provavelmente ele já deve ter mostrado para você, quando você clica na opção de contato, um mapa com o endereço do local. Então vamos lá no Maps do Google, maps.google.com. Eu vou selecionar algum endereço aqui, eu vou colocar Avenida Paulista, aqui de São Paulo. Ele apareceu esse endereço, 807 Bela Vista. Não é meu endereço, não é o endereço da minha empresa, mas só para nível de curiosidade para a gente colocar lá. Mesma situação, eu posso vir aqui em compartilhar, incorporar o mapa, e aqui eu clico em copiar HTML. Copiando, eu posso ir lá na minha página de contato, aqui ó, debaixo do menu de navegação, por quê? Eu não vou colocar dentro do conteúdo, nem de nenhum parágrafo, nem nada, para que ele não fique menor, eu quero que ele pegue e preencha a folha toda, né? Preenche a página toda, aliás. O tamanho a gente já viu, né? Eu posso colocar como 100% aqui. E a altura eu poderia deixar com 450, vamos ver como é que fica lá. Salvei esse contato.html. Vamos atualizar a página, cliquei de novo. E ele já abriu o mapa, ó, com o endereço, ele já aparece o endereço, tá vendo? Avenida Paulista 807. Aqui direto no nosso site é um dos itens que vocês podem trabalhar também, bem interessante pra gente. Beleza, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver o curso, a página inicial. Só colocar a fonte, né? Porque na index aqui, acabei de lembrar, na index a gente utilizou só o primeiro Google Fonts na primeira página. Vamos colocar nas outras também, ó, no sobre. Apaga essas duas ou cola por cima, né? No CSS também a mesma coisa. E agora no contato,
lá em cima, só para deixar as fontes do Google corretas lá. Bom, deixa eu salvar aqui, acho que não vai ter nenhuma diferença assim, que a gente possa ver, mas só para deixar corretamente aí no nosso projeto. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com o formulário. A gente poderia, para fazer alteração no formulário, é a mesma coisa que nós que a gente pode fazer alteração em qualquer outra tag, né? A gente, no caso aqui, tem a tag input, tem a tag form, né? Baixando aqui, ó, tá vendo? A gente tem o nome, o DDD, a gente tem os inputs, a gente poderia adicionar uma classe e mudar. Só que ao invés disso, vamos começar a trabalhar com bibliotecas, vou apresentar para vocês o Bootstrap. O Bootstrap é uma biblioteca de JavaScript e CSS e HTML que economiza muito tempo para a gente. É uma biblioteca justamente diversos itens, diversas opções, diversas funções já feitas para que a gente pense somente no modelo de negócio do nosso site. Vamos supor que a gente não quer perder tempo mexendo bastante no design, que nem agora. Eu não quero perder tempo mexendo no formulário manualmente. O Bootstrap tem algumas classes já prontas que eu posso utilizar para deixar bem bonito o nosso formulário. Para usar o Bootstrap eu vou fechar essas páginas aqui. No Google, vocês podem procurar como Bootstrap. Ele vai acessar um site aqui, ó, getbootstrap.com. Vocês cliquem aqui em Get Started. E aqui é simples, da mesma forma que a gente colocou nossas fontes, da mesma forma que a gente colocou o CSS, ele já tem uma opção. Aqui ele tem, a gente vai utilizar só o CSS dele, mas a gente também poderia utilizar o JavaScript. Depois, mais pra frente, a gente vai começar a trabalhar com o JavaScript do Bootstrap, mas vamos utilizar por enquanto somente o CSS. Eu posso selecionar tudo ou clicar aqui em copiar, né, copy, na verdade, né? E eu coloco aqui no contato, eu coloco essa folha de estilos do CSS. Bom, depois que eu coloquei, eu posso utilizar agora as opções do formulário do Bootstrap. Por exemplo, se eu vim buscar aqui, ó, Form, ele vai me dar dezenas de opções de como trabalhar com esse formulário. Aqui, ó, ele já me dá um exemplo, ó, tá vendo? Ele dá um overview aqui, lembrando, a documentação é toda em inglês. Ele já dá um form e ele dá as características de... Uma vez que eu só coloquei o CSS, é só chamar essas classes, tá vendo? Form group, não preciso criar essas classes nem nada. E depois a classe form control, que o meu formulário já vai entrar nessa formatação. Então vamos ver como é que é. Aqui no Bootstrap, quando a gente começa a trabalhar, eu vou alterar, tá vendo? A gente fez uma div aqui com o nome de formulário, que a gente tinha mexido nela. Mas sempre quando a gente começa a trabalhar com o Bootstrap, assim como a gente criou lá a classe conteúdo, ele tem a própria classe de conteúdo dele que se chama container. Então, ao invés de deixar aqui classe formulário, que a gente não vai precisar mais, vamos chamar ela de container. Vamos pegar aqui esse parágrafo, entre em contato conosco, e vamos colocar aqui dentro do container, beleza? Bom, se a gente salvar lá, vamos ver o que acontece, como é que tá ficando, né? Deixa eu fechar esse daqui, que não é esse cara aqui. Beleza, ele já deu uma pequena formatada com alguns layouts que ele já tem padrão. Agora, vamos dar uma olhada aqui no site, qual que é a documentação para usar o formulário. Bom, toda vez que eu fizer uma label e um input, eu tenho que colocar ele dentro de um form group, e depois eu tenho que colocar a class form control. Então vamos copiar aqui somente essa div aqui, class form group, selecionei ela, e antes do label, a gente coloca ela, vou fechar aqui, já fechou, o próprio Sublime fechou. Arrumo uma indentação, né? Eu coloco do lado e dou um tab, para que ele fique indentado e meio organizado. Esse BR aqui eu não preciso quebrar mais essa linha. E depois, o que eu tenho que fazer? Adicionar uma class com o nome de form control. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver se realmente fez alguma alteração? Olha como é que aconteceu, ele já alterou aqui pra gente, ó, ficou bem formatado, ele já esticou e já até fez uns efeitos. Quando eu clico aqui, ó, ele deixa toda essa borda aqui azulzinho, né, bem legal. São coisas do próprio Bootstrap mesmo. E tem muita coisa interessante no Bootstrap. Ele tem alert, ele tem badge, breadcrumb, buttons. A gente vai ver o buttons e o formulário aqui, mas mais pra frente a gente entra um pouquinho mais a fundo na parte
das bibliotecas. Então, o que é o Bootstrap? Ele tem algumas funções já, ele tem design, ele tem algumas funções com JavaScript que nos ajudam a pensar somente no modelo de negócio do nosso site, para que a gente não fique perdendo tempo criando toda essa formatação aqui do HTML, né, e do CSS. Então ele já tem algumas coisas. Lembrando, daqui para cima a gente criou tudo na mão. Agora eu acho importante nesse finalzinho do nosso projeto entender que existem também bibliotecas que podem nos ajudar no desenvolvimento. Vamos passar essa formatação para os outros campos. Mesma coisa aqui, form group, antes do label. Vem aqui do lado do label, dá um tab. Fecha essa div, não pode esquecer de fechar as divs, senão eles ficam fora de formatação. E depois eu coloco aqui uma class com o nome form control, apago o BR. Mesma coisa aqui com o telefone. Tab, e depois a class form control. Ó, aqui tá tudo errado, faltou um number, faltou um B aqui. Beleza? Vamos fazer para o e-mail agora. Class form control. E por último, para a mensagem. Não precisava nem dessa quebra da linha aqui, tá? Mas eu acabei deixando aqui, mas não tem problema. Beleza, coloquei o form control para mensagem também. Mesmo que seja um testiário, essa classe aqui faz essa formatação. Vamos atualizar aqui. Olha como que já deu uma diferença do nosso formulário, né? O que era uma coisinha bem simples, agora já está uma parte um pouco mais complexa. Bom, tem o button aqui também e tem outras classes que a gente pode utilizar para o button. Vamos procurar aqui, ó, já tem aqui, ó, componentes, tem buttons. Vamos ver como é que ele pede para que a gente trate. Para fazer, ó, por exemplo, ó, ele tem vários primários, secundários, success. Vamos pegar esse success verdinho aqui de salvar, né? E a gente utiliza essa classe, ó, btn primary. Eu seleciono essa classe, desculpa, é success. Primary é o azul, né? Quando eu pego btn success, ele automaticamente fica com a formatação ideal para mim. Eu salvei lá, vamos ver como é que ficou. Beleza, ele ficou verdinho. Deixa eu só dar uma quebra de linha depois que eu termino aqui, só para que ele não fique tão colado. Depois quando a gente fazer o footer vai ficar melhor para visualizar, mas só para ele não ficar tão colado. Mas ficou pequenininho, né? Eu poderia dar um edit lá e alterar com o mesmo tamanho, mas eu posso também adicionar a classe form control. Essa mesma classe aqui, ó, para o botão form control. E automaticamente ele já fica no mesmo tamanho dos outros campos, beleza? Então essa foi uma iniciação já com Bootstrap, vale a pena se vocês têm curiosidade para mexer, é só fazer uma página HTML e colocar lá o nosso link, né, de Bootstrap, e vocês podem colocar os componentes, a documentação dele é bem legal. Também vocês podem perguntar na internet, procurar no Stack Overflow, que sempre tem coisas do Bootstrap lá, então é bem interessante, é uma das bibliotecas mais utilizadas hoje no mundo para ajudar no desenvolvimento web, beleza? Voltando aqui na parte do contato, ainda a gente está vendo mais a parte do design. A gente não entrou na parte de programação e nesse curso vai ficar só na parte do design mesmo, porque existem outras características que são necessárias aprender. Opa, aqui está escrito homenagem, é mensagem. Mensagem. É na hora da rapidez de fazer as coisas, né? Existem outras coisas que vocês precisam aprender antes de começar a programar, como estrutura de dados, banco de dados, como que a gente pode colocar um servidor para testar, e depois como que a gente pode, o que são variáveis, condições, if else, tem muitas coisas que são necessárias aprender. Vocês podem até encontrar formas de fazer esse formulário já, mas a programação é muito extensa. E se vocês não quiserem deixar isso daqui, vocês estão fazendo um site para que fique visual já, né, que vocês vão subir num servidor, coisa que também a gente vai ver aqui no canal,
vocês podem simplesmente comentar esse formulário para que a gente use depois. E a gente pode colocar aqui, já colocou um mapa, né, de endereço, a gente poderia colocar um telefone aqui também. A gente poderia colocar telefone, Facebook, LinkedIn, Instagram, formas da pessoa encontrar você. Bom, vamos fazer isso aqui então. Então vamos criar aqui, pessoal, uma div, né? Vamos colocar div conteúdo lá. Conteúdo. Antes do container, tá? Fechamos essa div aqui. Vamos aqui colocar uma lista, vamos trabalhar com lista só para fazer os acessos. LI, vai ter um LI para o telefone, vai ter um LI para o Facebook, Instagram e pode ser para o LinkedIn também, só para as pessoas conseguirem localizar aí uma vez que acesse o site sem ter essa interação dinâmica que é um formulário. Bom, no telefone a gente pode colocar aqui, primeiro o que a gente pode fazer é o seguinte, abrir links, né? Para o telefone não vai precisar de link, mas para o e-mail vai. Então vamos deixar aqui o telefone sem. Vamos abrir um link aqui. Vamos pegar esse LI que a gente já fez aqui, bem estruturadinho. Vamos colocar para os demais. Beleza. Bom, esse primeiro cara vai ficar com o telefone 11 98888-7777. Telefone fictício que eu fiz aqui. A gente pode colocar ícones também, né? Lembra no fonte Epson? Fonte Epson. A gente pode colocar ícones aqui para ficar mais apresentável, né? Vamos atualizar para ver como é que tá. Ele tá bem coladinho aqui, mas vamos trabalhando para até que fica legal. Deixa eu colocar aqui fone, como a gente já tinha visto lá. Vou pegar esse fone square aqui. Copio o link. A gente pode colocar aqui, depois a gente dá uma trabalhada nele. Vamos colocar um e-mail, contato@rodolfomoreira.com. E o que a gente pode fazer aqui, uma vez que a gente utiliza dentro da tag do nosso botão, do nosso link, se a gente colocar aqui mail to, dois pontos, ele identifica que uma vez que a pessoa clique aqui nesse e-mail, ele vai abrir o navegador padrão, o gerenciador padrão de envio de e-mails do celular ou do próprio computador, como se fosse o Outlook ou algum outro gerenciador de e-mail, e vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui. Mail to, né, a gente coloca no href, né, da âncora, a gente coloca o mail to, dois pontos, e o e-mail que a gente quer. Deixa eu pegar aqui também um ícone para e-mail. Vou pegar esse envelope aqui. Aqui em cima, né? Clico para copiar. Vou colocar aqui do lado. Vamos ver como é que tá ficando. Opa, aqui. Beleza. Aí o que a gente pode colocar? LinkedIn, ou primeiro Facebook. Facebook. Selecionei esse carinha aqui. Copiei. Vou colocar o nome de Facebook. Aqui, o target é o blank, né? Porque eu quero que navegue na página. Aqui na index a gente já tem, né, o Facebook e o YouTube. Então eu posso pegar o link direto daqui, não preciso ficar acessando lá. Vou pegar o link do Facebook aqui. Posso até utilizar a mesma âncora aqui, ó, para que fique o title, né, certinho, para mexer lá com SEO, né? Beleza. Vou pegar aqui também o do Instagram. Vou pegar a âncora direto. Instagram, vou lá buscar um ícone. Opa, não é ícone não, é Instagram.
eu tinha mandado para vocês as imagens, né? Mas aqui, depois que a gente aprendeu que tem também os links com fonte Awesome, a gente consegue pegar esses ícones, né, direto em forma de ícone, em vez de forma de imagem. Vamos salvar para ver se está aparecendo, né? Beleza, ele já apareceu aqui, o Facebook e o Instagram. E por último, vamos colocar aqui o YouTube. Deixa eu ver se tem YouTube também no fonte Awesome. Tem YouTube. YouTube. As redes sociais. Aqui. YouTube. Beleza, vamos ver como é que tá ficando. Certo, ele já tem os links aqui. Agora vamos dar uma formatada aqui nesse cara. Primeiro, pessoal, tem uma coisa que eu não expliquei para vocês, que era para explicar lá no HTML, que são os comentários, né? A gente viu como que pode fazer comentários dentro do CSS e como que a gente pode fazer comentários dentro do HTML. A gente faz da seguinte forma: a gente começa abrindo uma tag, utiliza o exclamação e depois o traço. E depois dois traços, né? Não um traço não. E para fechar, a gente coloca dois traços e fecha a tag. Salvando aqui, ele já não aparece mais o formulário, ele só aparece o que não está comentado, beleza? Bom, eu posso colocar, deixa eu ver como que a gente pode fazer para ficar legal aqui. Bom, seria interessante centralizar primeiro esses caras aqui. Então eu posso dar em vez de fazer direto no CSS, eu poderia dar uma Align Center aqui, tá? Se eu der um Align Center, ele já centraliza todos os itens diretamente aqui no... Tudo que está dentro dessa div ele vai centralizar. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar, né? Eu posso aumentar todas as âncoras que a gente tiver dentro do conteúdo. Vamos aqui no CSS, deixa eu abrir esse style. Pego a classe conteúdo, coloco o A, font size, posso colocar como 18 pixels, vamos ver como é que fica. Beleza, ele já deu uma pequena aumentada aqui, menos o primeiro, né? O primeiro que ainda a gente não alterou. E eu posso, como a gente já percebeu, já fez anteriormente, eu posso colocar um color preto, para que fique igual aos demais. Beleza. E até eu posso deixar assim da forma que tá o hover, tá vendo que o hover tá ficando azul com underline? Eu gostei da forma que ficou aqui, combina até um pouquinho com o nosso site, e ele pode utilizar e tá funcionando da mesma forma que os demais aqui. Então essa é uma forma que vocês podem trabalhar aí a parte do contato de vocês, né? Para não for deixar aquele formulário que a gente tinha da outra vez, pode deixar diretamente essa parte. Beleza, pessoal? Então, hoje o que a gente fez aqui, recapitulando, a gente trabalhou diretamente com o parágrafo, colocamos um título e um subtítulo aqui, né? Trabalhamos o conteúdo, vimos como que a gente pode incorporar itens, né? Como a gente pode fazer um embed de vídeos e também fizemos um embed de mapas aqui. A gente viu o Bootstrap, deixa eu descomentar aqui. A gente viu o Bootstrap, que é uma biblioteca que nos ajuda aí no desenvolvimento de web, né? Ele tem várias funções e vários itens prontos para que a gente somente utilize, basta colocar ela lá, adicionar o link do CSS dele lá dentro do nosso head, né? E começar a utilizar as tags, como a gente fez esse formulário aqui, ficar bonitinho, e também esse botão. E a gente viu também a forma comentar o HTML, coisa que a gente não tinha visto no curso passado, né? Coisa bem simples. Beleza, pessoal? Ele já deu uma outra cara aqui pra gente. E a gente viu também como esse formulário não vai para nenhum lugar se ficar da forma que tá. Vocês podem simplesmente comentar ele,
para que apareça, né? Se você quiser já botar esse site em algum lugar, terminar esse site, dar um jeito de subir esse site para algum lugar, vocês podem comentar esse formulário aqui para deixar sem. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui no canal que isso ajuda bastante e até um próximo vídeo. Valeu!